Atenção! O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo, inclusive opiniões, são de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. Se você quer vender, Bira vende pra você. Se você quer comprar, Bira vai te ajudar. Encontrar aquele imóvel perfeito pra você. Uma loja, uma casa, um ponto certo, um lindo AP. Invista, alugue ou adquira. Que Bira tem pra oferecer. Bira Imóveis. O seu imóvel está aqui. O que você precisa, Bira Imóveis. 7734240405. Para ficar por dentro de tudo que acontece no mercado imobiliário e entender de forma correta como funciona negócios e investimentos, está no ar Coisas da Vida. Sua oportunidade de saber mais. Programa Coisas da Vida. Um projeto Bira Imóveis. Boa tarde, Vitória da Conquista. Boa tarde, Sudoeste Baiano. Boa tarde, Norte de Minas. Esse povo que habita essa região, esses baianos, esses mineiros, são homens determinados, são homens de muita luta e são homens de uma tenacidade incrível na busca dos seus objetivos. E para que isso possa acontecer, é preciso que se cultue algo que é muito importante, que é a honra, a honestidade, o sentimento de justiça, a busca pela paz e a determinação em fazer com que a família esteja sempre coesa, unida, existindo de uma forma feliz e satisfeita. Hoje nós temos em nosso programa dois grandes amigos, grandes irmãos, Jório Pereira dos Santos, que a cidade conhece Jório há muito tempo aqui, é comerciante, é pecuarista. Eu não sei se Jório já foi cafeicultor, mas de repente já foi cafeicultor. E nós temos aqui ao nosso lado o nosso irmão Adilson Pereira Souza, foi bancário há muito tempo, gerente do Banco do Estado da Bahia, ajudou muitas vezes aquele banco se reerguer depois de algumas agruras políticas. E hoje Adilson, saindo do banco, hoje ele é um dos contadores da cidade, um dos contadores renomados, pessoas que tem muito carinho com os seus clientes. E nós estamos aqui hoje para falar de algo muito importante na vida daqueles que acreditam que pode servir, a maçonaria. Meu irmão Jório, você pode me dizer um pouco sobre a sua escolha de ser maçom? Bem, boa tarde, Vitória da Conquista. A convite do nosso querido irmão e amigo Birajara, nós estamos aqui para falar alguma coisa sobre maçonaria. No meu caso, eu fui iniciado na maçonaria em 1969, com 26 anos de idade, 2 dias após o meu casamento, e continuo na maçonaria desde então até hoje, que já se vão 54 anos, e é um ambiente onde eu me sinto muito bem e gostaria de continuar, se Deus me facultasse a condição de continuar vivendo, dado as amizades que eu construí nesse ambiente e da forma como eu a vejo. Naturalmente que a escolha foi em função do meu modo de ser. Eu gosto de estar perto de coisas que fazem com que nós possamos crescer. E a maçonaria, um pouco ao contrário do que muitos pensam, ela não é uma instituição para fazer caridade. Ela é uma instituição que serve para fazer com que o homem cresça dentro dele, de dentro para fora, quando ele estuda altos conhecimentos de filosofia e junto com pessoas do bem, então nós vamos construindo uma sociedade melhor, uma sociedade capaz de enxergar o óbvio,
capaz de sentir os sentires das pessoas que necessitam de amparo, e aí é onde ela também funciona como uma instituição que serve a sua comunidade. Muito bem, a maçonaria ela é revestida desse sentimento de unidade, né? E a união e a fraternidade, o nome já diz, é fraterna. Esse envolvimento dos irmãos, desse grupo de homens do bem, é a fraternidade. Nós temos aqui nosso irmão Adilson. O irmão Adilson também tem uma história interessante para nos falar sobre a sua chegada à maçonaria. Me diga, meu irmão, como é que está o seu coração junto à maçonaria? Boa tarde a todos, boa tarde, ouvintes da Melodia. Boa tarde, meu irmão Birajara. Nós já há alguns anos tínhamos sempre a vontade de poder juntar a uma instituição que pudesse, com toda a força, a pujança que tem, ajudar a sociedade e, evidentemente, crescer o homem no seu aperfeiçoamento moral e filosófico. Diante dessas situações, há 33 anos atrás, eu fui convidado a participar da maçonaria, onde lá encontrei homens de bem, né, que pudesse nos tornarmos amigos, para que pudéssemos juntos poder construir uma sociedade mais justa e perfeita. Essa pretensão da nossa entidade, ela traz um cunho social muito grande, porque ela enobrece a sociedade do ponto de vista da virtude e da prática do bem e, por que não dizer, do homem na sua prática da retidão. Tá? Mas para nós sempre uma satisfação estar aqui falando um pouco de maçonaria e trazendo, desmistificando um pouco do pensamento da sociedade o que é essa instituição que sempre milenar, né, que sempre teve como preocupação o engrandecimento da sociedade. E a gente, a presença da maçonaria numa comunidade é um marco divisor de águas. Ali homens de bem se reúnem, pensam em conjunto para decidir coisas importantes e para pensar melhor, buscando individualmente melhorar, né, consigo mesmo, buscando vencer os seus vícios, para que seja sempre, se ele já entra como um homem respeitado, um homem de bons costumes, ele tem uma ascensão. Na verdade, a ascensão não é só pessoal, não é só social, mas é uma ascensão, é uma melhora espiritual. Meu irmão Jório, o que a maçonaria pode fazer pelo maçom? Ou o que o maçom pode fazer pela maçonaria? A maçonaria pode muito fazer pelo maçom. Nós sabemos que os homens são bons e os homens também podem ser ruins. Sim. E não impede que na maçonaria tenha pessoas que não estejam no nível que deve ser o maçom. Então, mas aqueles que entram abertos para, através da maçonaria, se melhorar, através dos conhecimentos que a maçonaria oferece, ele então engrandece. Ele é muito melhor filho, ele é muito melhor pai, ele é muito melhor irmão e ele é muito melhor homem no seio da sociedade. Então, a maçonaria pode sim contribuir para que esse engrandecimento aconteça tranquilamente através de todos os conhecimentos que ele lá adquire. E o homem pode também fazer muito pela maçonaria. A partir do momento que ele consegue aurir esses conhecimentos, ele então interfere junto à sociedade, melhorando o seu meio e fazendo com que haja uma qualidade, um respeito melhor nos lugares onde ele participe, onde ele frequente. É interessante que você fala desta forma da maçonaria e do que o homem pode fazer pela maçonaria, o maçom, e o que a maçonaria lhe responde num conjunto dos maçons, a sua pessoa, as suas pretensões pessoais e o engrandecimento desses conjuntos de valores
que formam a maçonaria justa e perfeita. Meu irmão Dilson, é fácil ser maçom? Na verdade é muito fácil, porque existem muitas pessoas na sociedade, muitos homens na sociedade, que embora não tenham iniciado, que é através de um processo de iniciação, que entram, passa a ser membro dessa entidade, né, da maçonaria, eles têm comportamento idêntico, né, a muitos membros, né, a grande maioria dos membros da maçonaria. Então, por que eu digo que é fácil? Se você é um homem correto nas suas ações, se você é um homem honesto, se você ama a sua família, se você, acima de tudo, ama a Deus, então você já é um maçom. O que você precisa, muitas vezes, é conhecer a maçonaria como entidade, internamente, como é que ela funciona. Porque o que a maçonaria prega não é nada mais do que a retidão e o comportamento do homem na sociedade, do ponto de vista a colaborar com que ela se melhore cada vez mais. Então eu acho que é muito fácil ser maçom, mesmo com as adversidades que o mundo apresenta. Tá? O que muitas vezes acontece é que as pessoas, por desconhecer os princípios da maçonaria, começam a dizer que a maçonaria é uma entidade que cultua o diabo, cultua não sei, mas na verdade não acontece nada disso. A primeira coisa que o homem precisa para ser maçom é acreditar em Deus. Então eu não vejo dificuldade nenhuma para quem quer ser ou para quem tem vontade de ser maçom. Verdade. A maçonaria, ela abre a Bíblia, ler parte da Bíblia, e os versículos que ali são lidos são versículos que falam somente de amor, de concórdia, de entendimento e de tolerância. Meu irmão Jório, algumas pessoas, como o irmão Dilson mesmo notificou agora, acham que a maçonaria, uns pensam que a maçonaria é uma religião. O que difere o comportamento maçônico para um comportamento canônico? Na realidade, a maçonaria, através dos seus princípios, não deixa de praticar uma religião. Porque, muito ao contrário do que pensam, que quem entra na maçonaria vai montar no bode, é alguma coisa, como o irmão Edilson colocou, com uma tendência para coisas do diabo. Não tem nada disso. Para que se entre na maçonaria, é preciso que tenha uma religião. Sem essa religião, ele não entra. Para que se entre na maçonaria, é preciso que a pessoa esteja muito, muito afinado com as coisas de Deus. As coisas de Deus são aquelas coisas de fazer o bem, de respeitar o próximo, de ser um bom pai de família. Quando eu fui colocado na condição de venerável, as minhas filhas fizeram uma brincadeira comigo. Pai, por que o senhor não continua sempre na maçonaria? Eu falei, por que eu tenho que continuar na maçonaria? Porque o senhor está diferente, o senhor está tão bonzinho. Então, esse é um retrato da maçonaria. Sim. O homem, né, mesmo aquele que que não tem um polimento, na maçonaria, ele tem que buscar um comportamento para se adequar às condições e às exigências que a maçonaria impõe. Então, não pode ser maçom quem não paga seus compromissos em dia. Não pode ser maçom quem não zela pela sua família. Não pode ser maçom quem tem uma vida pregressa desarranjada. Então, para se ser maçom, tem que ser uma pessoa equilibrada, uma pessoa que respeita o próximo, uma pessoa que queira bem a humanidade e que esteja capaz de contribuir para ela. Isso é interessante saber dessas coisas, e o público ter esse conhecimento da forma com que os irmãos colocam, com tanta clareza, com tanta simplicidade. Mas ao entrar para a maçonaria, há uma exigência dentro do seio da relação esposo-esposa. Por que a maçonaria, quando a esposa não quer, é difícil ser maçom? Meu irmão Bira, ocorre que a maçonaria, ela tem como princípio um homem virtuoso. Partindo do princípio que virtude
é uma disposição da alma para a prática do bem, a maçonaria quer nos seus membros um comportamento num conjunto de harmonia entre o viver dele na sociedade como o viver dele na família. Evidentemente que se a esposa não permite que esse pensamento seja com ela, né, compartilhado por algum motivo, é evidentemente que isso pode trazer alguma desarmonia no casamento. E como a ideia da maçonaria é trazer a família do membro para dentro da maçonaria, isso seria impedido. Então, o fato da esposa, que é aquela pessoa que o nosso candidato escolheu para compartilhar com ele esse amor familiar, essa condição de viver, talvez até para o resto da vida, em alguns casos, se ela não permite, não somos nós que vamos exigir que a desarmonia na casa dele seja colocada por conta do ingresso dele na maçonaria. Então, por isso, de forma prudente, né, a gente recomenda que o candidato tenha primeiro essa condição de harmonia dentro da casa dele, com a mulher, com os filhos, que aceitem essa proposta, mesmo que elas de alguma forma desconhecem, né? Mas que aceitem isso para que ele seja um membro ativo participante. Sem contar que essa condição muitas vezes vai fazer com que o membro não participe. E participar da maçonaria é exatamente uma obrigação que nós temos para que nós consigamos, no desenvolvimento, trazer para o seio da nossa família e também para a convivência na sociedade, nesse passar de tempo, o conhecimento e o crescimento espiritual que a gente tanto busca. Vocês observem, meus irmãos e ouvintes, que a mulher é tão importante, mas ela é tão importante, ela é indispensável para que a maçonaria seja uma maçonaria equilibrada, feliz, para que os maçons possam desenvolver ali as suas atividades filosóficas. E como nós estamos no mês em que se faz homenagens à mulher, que é o Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março, mas todos os dias são dias internacionais da mulher. Mas a gente se escolheu um dia para homenageá-las. Meu irmão Jório, você pode me falar da importância que tem a mulher dentro da maçonaria? A mulher na maçonaria é decisiva, porque ela interfere, ela motiva o seu esposo para que faça um bom trabalho na maçonaria. Quando ela, na maçonaria, reconhece o seu papel, então ela trabalha junto com o seu marido na maçonaria para o seu engrandecimento. É assim que tem acontecido com todos os veneráveis que exerceram cargos. Aqueles que não têm a sorte de ter uma companheira que, junto com ele, assume a condição de fazer a maçonaria, de fazer o seu trabalho, então ele não faz um trabalho com sucesso. Então a mulher tem um valor extraordinário como mulher, como esposa e como esposa do maçom, porque é ela realmente mais da metade da função que ele assumiu exercer. Isso é interessante, né? Porque sem a mulher a gente não faz nada. Funciona. Porque nós temos a mulher mãe, a mulher esposa, a mulher filha, a mulher tia e assim vai. Meu irmão Edilson, na maçonaria as mulheres têm espaço tem um clube da fraternidade, que é composto pelas mulheres, pelas esposas dos maçons. A que se deve a criação desse clube? Meu irmão, primeiro é importante que se diga que a maçonaria não foi criada e por muitos anos a maçonaria não tinha a participação feminina. A maçonaria era, e é até hoje, né? Era conhecida como uma sociedade secreta,
embora ela não é secreta, ela é discreta. E com o passar do tempo, a sociedade foi mudando, evoluindo, de maneira que se fez necessário que os dirigentes das lojas maçônicas criasse ali dentro um trabalho que fosse exercido pelas esposas. E aí foi criado o Clube da Fraternidade, que é um clube, que é um encontro das esposas dos maçons. Toda loja maçônica tem esse clube, normalmente a grande maioria tem, eu diria assim, com a finalidade de poder ajudar a diretoria, ajudar o venerável nos seus trabalhos, seja de caridade, principalmente, porque embora a maçonaria tem como princípio dar com a mão direita para que a esquerda não veja, tem como princípio não divulgar as suas ações de caridade. Embora tenha esse princípio, ela precisa de elementos que consiga chegar mais fácil à sociedade para minimizar suas mazelas. Então as nossas esposas, elas trabalham nesse serviço de caridade, nesse serviço de organização das nossas festas e principalmente no trabalho de aglutinar a família como um todo. Então o trabalho delas, melhor dizendo, é muito importante do ponto de vista da construção dos nossos pensamentos, das nossas diretrizes. Sem um alicerce não se constrói nada. Nada fica em pé. Então a coluna mestra da sociedade são duas colunas, é o homem e a mulher, o esposo e a esposa. E na maçonaria não é diferente. Então, sendo assim, se todos tiverem um só pensamento, uma só maneira de decidir, de se portar, de se direcionar, de buscar o objetivo, a gente não chega a canto nenhum. Mas quando nós temos ao nosso lado as nossas cunhadas, não é? Nós temos muitas possibilidades de fazer uma maçonaria efetiva, uma maçonaria robusta. Meu irmão Jório, nós estamos falando dos aspectos do maçom, mais administrativos e tal. Agora, a filosofia maçônica, ela nos leva a refletir profundamente e sobre o quê? A maçonaria tem os graus de 1 a 33. Então, nesses graus tem estudos filosóficos. E esses estudos filosóficos se prestam a que o homem busque através dele próprio, tirar dele próprio o seu melhoramento. Esta é a função da filosofia na maçonaria. É a construção de um homem melhor, para que ele então se coloque na condição de maçom, para que ele se coloque na condição de dar bom exemplo, para que ele então seja um maçom reconhecido na sociedade como um homem diferente, um homem com outras qualidades que o homem comum não tem como perceber, porque ele não passou por aquele processo de estudos, de reflexão, de buscar o seu melhoramento interior. Entendo. A filosofia parece que é uma filosofia simples, mas quando você começa a estudar a filosofia, os conceitos filosóficos maçônicos, a gente tem um longo caminho a seguir e nós temos que segurar no camelo, como diz o árabe, quando vai conhecer Deus. Se você começa a estudar a filosofia maçônica, você tem que ter um ponto de segurança, um ponto de partida, um ponto de retorno, um porto seguro, porque a filosofia ela é vasta e ela exige que você seja tudo isso que o maçom representa. Meu irmão Edilson, você, como Jório, são dois irmãos de grande valor dentro da maçonaria, a fraternidade conquistense. O nome da fraternidade, se dando à loja um nome de fraternidade. A palavra fraternidade nos transporta, nos leva a grandes feitos humanos
e grandes momentos de busca da própria justiça social. E o que a maçonaria, o histórico da maçonaria Vitória da Conquista? Qual foi a primeira, as primeiras ações da loja e onde ela iniciou suas atividades, eu digo no endereço físico. E os homens daquela época que iniciaram a maçonaria, o que eles representaram para nós hoje? Bem, meu irmão... Aliás, o que eles representam? O que eles representam. Melhor dizendo. A história da maçonaria em Vitória da Conquista vai surgir lá há 80 anos atrás, né? Exatamente em 1945, quando em 28 de maio foi fundada a loja maçônica Fraternidade Conquistense. Não existia outra loja aqui, sendo depois os membros os maçons de Vitória da Conquista frequentavam a loja na cidade de Jiquié. Imagine sair daqui para ir para uma reunião em Jiquié, a mais de 100 quilômetros. E era assim que acontecia. Na época, homens de representação, de grande representatividade, né, na sociedade conquistense, de um número até significativo, de número 33, eles reuniram e fundaram a loja maçônica Fraternidade Conquistense, que eu já, quando criança, conheci ali na Avenida Lauro de Freitas. E alguns anos depois, se não me falha a memória, uns 5 anos depois, foi criado a loja maçônica Cavaleiros do Oriente, que foi fundada ali na rua 7 de Setembro. Esses homens, e se você buscar a história do Tocana Brasil, homens, Gerson Salles, pessoas que tinham Jonas Ortélio, Joaquim Ortélio, pessoas que tinham grande representatividade, médicos, prefeitos de Vitória da Conquista, todos eles passaram por essas lojas, seja a Fraternidade Conquistense e, alguns anos depois, a loja Cavaleiro do Oriente. E a partir Cavaleiros do Oriente, a partir daí, outras lojas também surgiram, né? Todas com o mesmo propósito, com a mesma finalidade. Eu gosto de ressaltar que, na verdade, as lojas maçônicas, elas têm a mesma finalidade, a mesma. E nós, partindo do princípio que nós somos filhos do mesmo Pai, e partindo do princípio que a fraternidade, ela deve ser exercida por todos, então esse é o princípio que norteia todas as lojas maçônicas, independente de quando foram criadas ou do seu espaço físico onde se encontram, né? Não existe loja maçônica grande, loja maçônica pequena. Existem lojas maçônicas com o mesmo princípio de trabalho, de desenvolvimento, mesmo princípio filosófico. E nessa criação toda, cada loja maçônica tem o seu dirigente, que lá nós denominamos de venerável mestre, cargo que foi exercido por nosso irmão Jório aqui e foi exercido por mim também, alguns anos depois. E nesse princípio de servir, tá? Servir à instituição, todas as lojas têm o seu dirigente para que isso seja conduzido de uma forma hierárquica, evidentemente, e respeitado aí todos os seus princípios. A Fraternidade Conquistense é uma loja que está completando agora 80 anos, ela fez grandes trabalhos, ela tinha aqui uma escola que era convênio com o Estado, mas o Estado foi anos depois, 50 anos depois, resolveu extinguir, mas ela criou também uma loja de corte e costura, então é uma loja bem pujante, uma loja que tem uma grande representação, uma loja que tem hoje 89 membros ativos, né, que trabalham para o engrandecimento da nossa cidade, seja do ponto de vista de gestores,
como eu disse anteriormente, prefeitos que passaram por nossa loja, seja do ponto de vista no comércio, como é o nosso irmão Jório, no meu caso, na prestação de serviço, como é o caso também do nosso irmão Bira, que presta serviço à nossa sociedade na sua atividade comercial. Então, é nesse princípio que as lojas maçônicas são construídas, exatamente para poder elevar a sociedade sobre todos os aspectos. Essa questão de elevar a sociedade. Como que a loja pode elevar uma sociedade? Como que a loja se comporta? O que ela pode fazer? O que ela tem feito? O que ela já fez? A sua importância. E, meu irmão Jório, nós sabemos que a loja tem uma importância muito grande. Ela ocupa um espaço de prestígio no seio da comunidade. Nós temos ali o Demolês, as Filhas de Jó. Onde que a loja realmente, efetivamente, influencia uma comunidade para se reorganizar, se organizar, buscar melhores momentos de justiça, de honra, de equidade? Os jovens que entram na loja, qual é a preocupação da loja na formação desses jovens? A maçonaria é, antes de tudo, um poder. Nós estamos falando aqui um pouco da maçonaria de Vitória da Conquista. Sim. Mas eu queria estender um pouco mais na maçonaria universal. Sim. A maçonaria, desde que o mundo é mundo, ela apareceu e compareceu, decidindo destinos de cidades, de homens, de cidades, e de estados e de países. Ela foi muito forte em decisões muito importantes, inclusive aqui no Brasil. Quanto à pergunta direta que nos foi dada sobre Demolês, Filhas de Jó, então é uma beleza se ver como esses meninos que fazem parte da maçonaria hoje, na qualidade de Demolês e Filhas de Jó, se comportam. São crianças, são garotos, são adolescentes diferentes, porque lá é pregado um ensinamento para a valorização da família. Então, de lá, quando eles saem, geralmente já saem para maçons, porque estão já no meio do caminho, no aprendizado da prática do bem, da forma como eles vão se comportar no meio social, na forma como eles vão se comportar no seio de suas famílias. Então, é de capital importância, é muito importante que filhos participem desses ambientes. Hoje ainda, uma pessoa que trabalhou na minha empresa no passado, ela me fez uma visita e estávamos conversando e ela me surpreendeu dizendo que o seu filho faz parte de Demolês, que ele entrou recentemente. E eu, então, a tranquilizei. Disse que ela não encontraria um lugar melhor para o seu filho se colocar do que na condição de Demolês e dentro do ambiente da maçonaria. Lá ele tem muito o que aprender e, consequentemente, vai ter muito o que ensinar para a sua própria família, para a cidade onde mora, na escola e em todos os lugares onde ele participar. Ele é uma pessoa diferente, assim como são os que já migraram da condição de Demolês para a ordem maçônica. São pessoas que se colocam bem, que sabem conversar, que sabem se comunicar, que têm um grau de respeitabilidade que o comum geralmente não tem. E sobre as irmãs, as filhas de Jó, meu irmão, como funciona? Está dentro desta mesma carreira. Elas também têm uma maneira de se comportar diferente. Você pega uma filha de Jó que já exerceu um cargo na maçonaria, ela se coloca bem em qualquer lugar que estiver se pronunciando, reivindicando, ensinando. É também diferente um pouco do Demolês, porque o Demolês ele tem uma tendência de vir exercer a maçonaria como irmão. E a filha de Jó,
ela vai ser uma pessoa que vai fazer diferença no meio familiar, vai ter condições de ensinar, vai ter condições de ser uma melhor mãe de família, vai ter condição de ensinar melhor aos seus filhos. Essa é uma das atividades que a maçonaria traz para a juventude. E se nós pudéssemos abraçar toda a juventude e fazer com que todos eles passassem pelos Demolese e pelas filhas de Jó, nós teríamos uma sociedade mais equilibrada, não é? Mais feliz. Não é? Meu irmão Edilson, nossa fraternidade conquistense, ela é uma loja pujante, ela é uma loja que faz acontecer. Ela é uma loja quando ela está equilibrada, tudo normal, em que todos os irmãos trabalham, e todos os irmãos arregaçam as mangas. Ela se torna uma luz na escuridão. Como assim? Ela influencia as outras lojas que são lojas mais novas a trilhar pelos mesmos caminhos de organização, de atividades filantrópicas, de festividades, como fazer. Olha, a fraternidade, ela tem 80 anos e já passou por isso. Então tem muito que aprendermos com a fraternidade. Nessa ótica de ser exemplo, o que nós podemos falar de nossa fraternidade conquistense? A fraternidade conquistense sempre foi uma loja muito forte na nossa cidade. A Fraternidade Conquistense é uma loja que tem 80 anos, está completando agora, e ela tem lá as paramaçônicas, né? Nós chamamos de paramaçônicas, e nós temos lá as filhas de Jó, Demolês, nós temos escudeiros, as abelinhas, que são crianças já com idade de 6 a 11 anos, a 12 anos, e tem ainda a Estrela do Oriente, que é também uma paramaçônica destinada a mulheres que queiram conhecer um pouco da filosofia maçônica do ponto de vista de um conhecimento específico dentro da maçonaria. Então a Fraternidade Conquistense, ela hoje é uma loja, a maior loja de Vitória da Conquista do ponto de vista do seu tamanho e do seu trabalho com relação à maçonaria e às paramaçônicas. Ela desenvolve seus trabalhos de filosofia, de filantropia, né? Tem um conjunto muito grande de membros trabalhando por ela. A família maçônica da Fraternidade Conquistense é uma família muito grande. Não quero aqui estar desconhecendo o trabalho de outras lojas, porque nós temos esse trabalho compartilhado, seja do ponto de vista do conhecimento maçônico ou do trabalho dentro da sociedade. As demais lojas também trabalham muito isso. Mas já que nós estamos falando da Fraternidade Conquistense, a Fraternidade Conquistense é uma loja muito forte, muito pujante. Seus veneráveis, historicamente, todos trabalharam muito por ela, né? Seja fora da maçonaria, aqui na vida que nós denominamos na vida profana, aqui na sociedade como um todo, mas dentro delas, todos buscando o maior entrosamento com as demais lojas e principalmente o engrandecimento, né? Então, a Fraternidade Conquistense é a única loja do Norte e Nordeste com 3 templos, né? É uma loja que também está ali aglutinando, né, também a Sexta Inspetoria Litúrgica, que a Sexta Inspetoria Litúrgica trabalha com os graus do grau 4 ao 33, né? Já que o grau 33 é uma investidura, não acontece aqui, ou já aconteceu outras vezes aqui, mas ele é feito pelo Supremo Conselho, mas do ponto de vista de estudos, ele vai do grau 4 ao 32, buscando trazer para os seus membros maior conhecimento. Então a Fraternidade Conquistense sempre esteve presente aos desfiles de 7 de setembro, sempre
teve presente a todos os trabalhos que pudesse ajudar, seja do ponto de vista de estar fornecendo material ou mesmo ajudando com seus membros ali, pegando no pesado para poder ajudar a sociedade, seja nas enchentes, né? Nós tivemos durante a pandemia trabalhos desenvolvidos pela Fraternidade Conquistense, como também por outras lojas, mas a Fraternidade Conquistense também encaminhando donativos, encaminhando cestas básicas, seja o que for, para que nós pudéssemos, com o trabalho, minimizar as mazelas da sociedade. A sociedade vive e precisa dos seus governantes, mas precisa também da sociedade organizada ou não. Sim, mas isso é interessante, você falar dessa questão do desfile de 7 de setembro, que é uma responsabilidade cívica, patriótica, familiar, né? E no sentido humano de dizer, olha, estou aqui, contem comigo, nós somos um grupo de homens do bem. Sendo assim, meu irmão Jório, na história universal, nós encontramos a presença da maçonaria com muita força, com muito prestígio que ela ainda tem, e nós vemos que, por exemplo, no Brasil, na declaração da independência brasileira, né, a maçonaria esteve fortemente envolvida. Na abertura dos portos, fortemente envolvida. Na finalização da escravidão, a maçonaria, através de seus membros, teve uma forte ação. A representatividade da maçonaria no sentido humanitário e de valorização das pessoas como pessoas, não como comerciante, nem como doutor, nem como feirante, nem como esmolé, nem como estudante, não. As pessoas como pessoas. A maçonaria consegue ver isso nas pessoas. A filosofia da maçonaria nos ensina, nos traz esta oportunidade de a gente ver além dos olhos. O grande valor que tem o ser humano. A maçonaria traz isso no seu bojo, na sua organização, na sua forma de pensar, na sua forma de agir. O que está faltando para a maçonaria, meu irmão Jório? É participar mais da vida administrativa do país. Irmão Bira, é neste ponto que eu acho que a maçonaria universal, e particularmente no Brasil, está falhando. Está perdendo um pouco da essência da maçonaria nesse momento, nessa necessidade de fazer com que a maçonaria se manifeste. Eu vou colocar aqui um exemplo. 4 homens são capazes de conduzir 1000 bois em muitos 1000 quilômetros. A maçonaria é um poder muito grande, mas infelizmente, num contexto mais geral, a maçonaria não está fazendo isso. Ela está um pouco distraída em relação a esta situação mais abrangente, como cidades, países e tal. Ela está fazendo um trabalho particular, um trabalho localizado, e ela não se descuidou disso ainda. Mas num contexto mais geral, a maçonaria, que é uma força, não está se utilizando desta força que ela tem para que ela então mude conceitos, mude opiniões, mude comportamentos, mude injustiças que porventura possam estar acontecendo. Não está a maçonaria num contexto mais abrangente sendo maçonaria. Ela está, na minha opinião particular, sendo omissa.
Isso é uma verdade. E de vez em quando eu me deparo com esse pensamento, meu irmão Edilson, que nós somos como um gigante adormecido. Nós somos como uma força, por exemplo, como quando Fernão de Magalhães ele adentrou após o Estreito de Magalhães e se deparou com o Oceano Pacífico. Naquele momento o oceano estava calmo, tranquilo. E ele deu o nome ao oceano mais perigoso de Pacífico. Então, a gente fazendo um paralelo com este oceano Pacífico, que às vezes ele está morno, tranquilo, sereno, com a maçonaria. Mas o oceano Pacífico, quando você começa a adentrá-lo, você começa a conhecer a toda a sua extensão, você vai vendo que as ondas são imensas, entendeu? Que suas plagas são terríveis, os ventos são fortes, mas ele é pujante, ele tem vida, e ele pode fazer muito. Assim é a maçonaria. Nós precisamos fazer com que a maçonaria volte a ter essa capacidade de influenciar decisões, grandes decisões, que vai nortear a sua vida, a vida do meu irmão, a vida do nosso irmão ali, que é o rapaz que é o Jonas, das pessoas. Não pode, como um maçom passa na rua e vê um esmolé na sarjeta e ele não se condói, ele não se incomoda. Ele tem que buscar de novo a indignação do bem, porque só você se indignando contra esses momentos difíceis que nós passamos é que nós podemos ser valorizados como homens diferenciados, porque nós podemos e temos que fazer. Se podemos e não fazemos, é um pecado muito grande. Mas a maçonaria, ela é isso, ela é esse poder. Meu irmão Dilson, o que a gente pode fazer para começar a dar energia a esta força? Meu irmão Bira, nós precisamos, dentro dos nossos ambientes internos, buscar falar mais a respeito dessa omissão citada por nosso irmão Jório. Falar mais dessa inércia que vive a maçonaria. Evidentemente que a maçonaria, ela não permite discussões políticas partidárias. E isso, muitas vezes, ela tem um conflito muito grande, exerce um conflito muito grande, porque nós vivemos alguns anos, recentemente, há poucos anos atrás, uma polarização da política no Brasil. E quando você discutia determinadas coisas de um determinado candidato, obviamente as pessoas entendiam que você estava acompanhando o candidato adversário. Quando você discutia qualquer assunto que podia trazer um equilíbrio, você tinha dificuldade, seja como entidade ou como pessoa, de trabalhar esse pensamento, porque a sociedade estava dividida naquele momento. Então, o que nós podemos fazer é, dentro dos nossos ambientes internos, continuar trabalhando para que as pessoas que podem, de alguma forma, levar isso adiante, do ponto de vista do trabalho de mudança do pensamento, do comportamento político dentro da sociedade, a gente continuar falando da necessidade que tem do homem ser honesto, do homem amar a sua pátria, do homem exigir que a corrupção não seja mais algo normal no nosso país, que a nossa maçonaria possa combater de forma mais veemente as políticas de fake news e que a maçonaria, um instrumento de condução, de respeito ao cidadão, principalmente, e que as leis sejam cumpridas nesse país e que os nossos governantes respeitem os seus eleitores, principalmente, e respeitem a sociedade. Essa é a política social, independente de qualquer variação. Não é uma gangorra. É algo que você tem que construir e que não seja demolida por qualquer motivo, e que
A união que se espera e que a maçonaria constrói, ela tem que ser como um grande uma grande coluna, não é? A gente faz ali uma estátua enorme para representar alguém, mas na maçonaria a gente não faz estátuas, a gente não faz nenhuma valorização excessiva a um irmão ou a outro irmão, mas que nós nos unirmos, nós faremos muito. A nossa fraternidade, meu irmão Jório, ela sempre foi aquele fiel da união. Ela sempre foi o equilíbrio da balança das ações maçônicas na nossa cidade. Como está hoje a nossa loja no sentido de irmanar mais ainda, buscar mais união entre todas as lojas? Eu tenho um exemplo. Desde quando eu fui venerável, encontrei nas 5 lojas existentes na nossa cidade, desunidas. E por que desunidas? É sempre aquela coisa da busca do poder. Então, os veneráveis da ocasião, éramos 5, combinamos e acertamos em reuniões só de veneráveis que a gente deveria fazer com que a maçonaria fosse mais unida. E conseguimos. A partir daquela ocasião, nós então passamos a ter as reuniões conjuntas, e nessas reuniões conjuntas, então, aconteceram tirar os dissabores, as coisas que estavam perturbando, né, na ocasião, os irmãos. É que o maçom, apesar de tudo, ele é um homem. E o homem também tem seus defeitos, tem suas vaidades. E o que é que nós precisamos hoje? É de nos desvestir dessas vaidades e buscar uma união mais serena entre nós, entre todos os irmãos, para que as decisões sejam mais tranquilas e desvestidas das vaidades, para que então nós encontremos na maçonaria um meio comum de mostrar o grande exemplo que é o homem estudado, depois de estudos filosóficos, mostrar para a sociedade que é possível se conviver em harmonia, é possível viver tranquilo. E a maçonaria tem que dar esse exemplo. Isso é muito bom, porque a união constrói. Desunião só desmonta, só destrói. Meu irmão Edilson, nós sabemos que você foi um dos veneráveis mais recentes da nossa loja. Sabemos também que você buscou isso. Você buscou visitar todas as outras lojas irmanadas e nós conseguimos, de lá para cá, uma melhora nessa união. O que nós devemos fazer daqui para diante para que essa união tenha uma proeminência maior sobre qualquer desavença, qualquer deslize de atitude, de decisão? O que nós podemos fazer? Meu irmão, eu diria que colocar na direção pessoas que têm esse perfil, né? Perfil de buscar a paz, de buscar a harmonia e principalmente que tenha interesse, né, em trazer para junto da fraternidade conquistense ou para dentro das outras demais lojas e tal, irmãos de outras lojas que possam ajudar nesse trabalho de fraternidade. Então eu acredito que se a gente buscar, porque vai ser um papel nosso, sim, né? Sim. Já que os cargos lá são eletivos, né? Então, assim, já que para ser venerável você tem que ganhar uma eleição, e é uma escolha da Assembleia, então deve a Assembleia buscar eleger homens que estejam comprometidos com esse pensamento de aglutinar, de trazer para
junto de si irmãos de outras lojas, veneráveis de outras lojas, para que possamos dar continuidade ao trabalho que foi criado lá por nosso irmão Jório, né, quando teve a intenção de unir as lojas e aí seguido por outros veneráveis. Isso é importante porque, mais uma vez, nós nos deparamos num só motivo: a paz. Como vaticinou nosso irmão Jório na palavra de Edilson, nosso irmão Edilson, a paz. Como é bom viver em paz. Não é? Até a saúde física é melhor. A saúde espiritual é vibrante. A saúde social é só alegria. Então, nós temos uma maçonaria Vitória da Conquista, que foi até pouco tempo pequena, mas hoje ela é grande e ela pode fazer muito, mas nós temos que nos unir. Meu irmão Jório, nosso tempo está acabando, mas eu queria que você falasse um pouco do Conselho de Veneráveis. Ainda é possível se fazer o Conselho de Veneráveis? Tudo, irmão Bira, é questão de vontade. Se imperar a vontade, então tudo é possível de se criar. E o que eu mais defendo é a necessidade desse Conselho de Veneráveis. Hoje nós temos mais de 15 lojas maçônicas, me parece, em Vitória da Conquista. Eu fiquei curioso, eu ouvi falar por aí que essas lojas pequenas estavam deixando adentrar pessoas inadequadas para a maçonaria, e eu então fui visitar as lojas menores, né? Visitei algumas e me surpreendi com a qualidade de maçons que tem nessas lojas. Maçons excelentes, pessoas com bom nível cultural, pessoas bem situadas no meio social e que estão praticando uma grande maçonaria. Agora, o que é que precisa nesse momento? É formar esse Conselho de Veneráveis. Tem muitos rapazes jovens, inteligentes, preparados. Então, se for possível juntar esses veneráveis todos para discutir o futuro de uma maçonaria mais promissora, seria muito proveitoso. E é uma coisa que não é muito difícil de se fazer. É só convidar essas pessoas e começar a reunir com 5, com 6, até atingir um número maior. E tem material para isso, porque, como eu disse, nas lojas pequenas, junto às grandes, tem grandes pessoas. E essas pessoas têm que pensar que a maçonaria não pode ser praticada para atender a individualidades ou a vaidades. Existem pessoas que nunca querem sair do poder. Ele terminou o seu mandato e ele então se apaixona e quer continuar sendo ainda mais um pouco além do que ele já foi. Isso é um mal muito grande. Quem terminou o seu mandato, entregou e tem que deixar que os outros que estão chegando façam o seu trabalho. É um mal terrível os dirigentes de loja pretenderem colocar pessoas para dirigir a maçonaria. Quem tem que dirigir a maçonaria de cada loja é a assembleia, são os irmãos. As escolhas devem ser feitas pelos irmãos. E o irmão venerável, o irmão que está no poder, tem que ser o administrador da loja e não o dono da loja. Essa é a minha opinião. É interessante porque a vaidade humana ela está em nós. Então é o que você falou há pouco instante, que às vezes nós somos homens, nós temos falhas, mas nós temos um grande espaço para vencer isso, porque nós estamos ali para maçonaria. Nosso tempo já expirou. Eu queria que o meu irmão Edilson desse suas considerações finais rapidamente. Gostaria de agradecer a oportunidade, gostaria de agradecer aos ouvintes, agradecer aqui ao nosso irmão Ubirajara, nosso irmão querido Bira, agradecer também ao meu irmão Jório, que está aqui, que veio compartilhar conosco aqui o seu conhecimento e trazer para todos os veneráveis, o venerável da Fraternidade Conquistense, o venerável das demais lojas,
um abraço fraterno e que nós continuemos com a nossa condição de maçom e principalmente de trazer o progresso dentro da maçonaria, seja do ponto de vista filosófico e dentro de uma sociedade mais justa. Irmão Jório, suas considerações finais, por favor. Muito bem. Da altura do meu mais de meio século de maçonaria, ainda frequentando com prazer, porque eu acho que as minhas melhores amizades estão dentro da maçonaria. É um ambiente que eu não quero de jeito nenhum deixar de participar, mas eu queria, neste momento, conclamar a todos os irmãos maçons para que, então, busquem na unidade que a maçonaria que ela prediz, que ela diz como deve ser, que cada um deixe um pouco as suas validades pessoais e pratiquem uma boa maçonaria para o melhor engrandecimento da maçonaria, para o melhor engrandecimento da nossa cidade, no meio social, aonde ela interfere. E quero, então, nesse momento, agradecer a presença amiga do meu irmãozinho Edilson, a Bira, que nos convidou para essa reunião, que nós viemos para cá sem nenhum preparo. Tudo que está sendo colocado aqui é uma coisa espontânea e real, sem uma coisa feita para impressionar, e agradecer à sociedade e aos ouvintes que estão aí nos ouvindo, de ter nos tolerado neste momento, nessas colocações que eu acho da maior importância para a vitória da conquista e para a maçonaria. Exato. Muito obrigado, Edilson, pela sua presença. Muito obrigado, meu irmão Jório. Vitória da Conquista, como todas as cidades que têm uma maçonaria, não somente a fraternidade, que tem uma maçonaria que pode fazer muito, ela está de parabéns. A fraternidade é aquela que nasceu primeiro, então ela tem uma responsabilidade também muito grande junto à sociedade, junto às co-irmãs, porque ela tem que dizer, olha, vamos nos unir, olha, vamos trabalhar, olha, nós podemos fazer. E o maçom, imbuído desse sentimento, ele se engrandece, ele fica bonito intelectualmente e espiritualmente, porque ele está fazendo o bem, e o bem só constrói. E traz paz, e traz alegria, e traz concórdia, e traz grandes feitos. A maçonaria é aquela que está presente para servi-los, servir a comunidade. E nós estamos sempre ali, na pessoa dos nossos veneráveis. Quando o Jório foi venerável foi assim, quando Edilson também foi assim, quando o nosso venerável atual, que é George, também da mesma forma, estamos ali para servir. E a Vitória da Conquista e toda a região saiba que a maçonaria, ela está aqui com um único objetivo: trazer a paz. Acabou.